Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui no nosso quarto vídeo do desafio 7 dias sem medo. Eu espero que você esteja curtindo e, mais do que isso, colocando em prática as tarefas. Se você não fizer isso, vai diminuir o seu resultado. Coloque em prática. Por falar nisso, o vídeo hoje aqui, o nosso tema, tem tudo a ver com o que eu estou falando para você. Tem muita gente que me diz o seguinte: Ricardo, eu quero mudar alguns pensamentos, eu quero mudar alguns medos que eu sinto que são muito limitadores. E eu fico deitado às vezes no sofá da minha casa, eu fico deitado na cama, às vezes eu fico no trabalho pensando sobre como resolver o medo que eu tenho de me expor na academia, ou então eu fico nas minhas férias ali na praia, pensando o que eu preciso fazer no trabalho, porque eu tenho medo de pedir uma promoção, eu tenho medo de fazer uma apresentação, de falar em público. O que acontece? Perceba aqui. A pessoa fica pensando. E eu já disse isso muitas vezes, tá? E vou continuar dizendo. Pensamento não muda pensamento. Pô, que coisa estranha, Ricardo. Eu penso, eu descubro algumas soluções. Tudo bem. O que faz com que você descubra algumas coisas, tenha uma experiência, tenha um resultado, é simplesmente uma ação. Mesmo que essa ação seja aqui dentro. Mesmo que essa ação seja uma decisão. Quando você toma uma decisão, aí sim as coisas começam a fluir. Quando você toma uma decisão, não é garantia que deu certo já o que você quer. Decisão te liberta de medos, dúvidas. Você vai para um próximo passo. Mas por quê? Você está tendo uma ação. Se não acontecer do jeito que você quer, se você não perder o medo de cara, você vai aprender algo diferente, mas vai diminuir um pouco o medo. A partir do momento que você tem ação. E tem pessoas que ficam apenas pensando. Olha só, vamos aqui para a prática, tá bom? Aqui, pegar essa folha aqui. Eu já até escrevi aqui. Olha só. Você tem um potencial. Você, tá aqui, ó. Potencial. Você tem um potencial. É o que está escrito aqui. Não sei qual que é o seu potencial em relação a dirigir um carro, em relação a viajar, em relação a falar em público, em relação a ser verdadeiro, dizer o que você sente. Tem gente que às vezes não consegue ser verdadeiro, dizer o que sente. Tem gente que mente direto. Tudo isso é por causa de medo. Ou então tem medo de inseto, não consegue se aproximar de alguma coisa que é necessário, medo de cachorro, enfim. Todos têm algum tipo de medo. Existem medos que são limitadores demais. Então você tem um potencial. Vamos supor que de 0 a 10 o seu potencial em lidar com o medo que te atrapalha, seu potencial seja 3. O seu potencial seja 3. Um potencial baixo, de 0 a 10, 3. Tá bom. Olha só. Se você fica dizendo, não consigo, não levo jeito, não dá certo, se você só lamenta, reclama, que eu já disse isso no outro vídeo, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Pouca ação. Se você tem pouca ação, se você não faz nada a respeito, se você não investe em você, se você não faz uma mentoria, se você não pratica o que você aprende, você está fazendo o quê? Você está tendo pouca ação. Vou pelo menos aqui, pouca ação. Se você tem pouca ação, o que acontece? O seu resultado vai ser grande ou vai ser ruim? Vai ser fora de série ou vai ser pequeno? Tá na cara, você teve pouca ação. Só reclamou, só lamentou, não fez nada, não investiu em você, não aprendeu, não colocou em prática, não fez uma mentoria, o seu resultado vai ser menor. O seu resultado vai ser pequeno, tá? Então o que vai acontecer? Com o resultado pequeno, você passa a ter o quê? Aqui, tá escrito o quê? Crença. Você passa a ter uma crença. O que é uma crença? É um pensamento que gera uma sensação em você. Uma sensação de certeza. E que tipo de certeza é aqui? Isso não é para mim. Isso eu não consigo. Não está dando certo. Funciona com os outros, não funciona comigo. E você já viu isso no outro vídeo também, que quando você fala assim, você está reprogramando a sua mente. Você está reforçando realmente para continuar nessa situação. Então entenda, você tem um potencial. Potencial é 3. Você agiu pouco. Agindo pouco, você tem um potencial. O potencial é 3. Você agiu pouco.
uma setinha verde aqui para mudar. Você agiu pouco, ação. Com pouca ação, você, consequentemente, outra seta aqui, tá? Consequentemente, você teve o quê? Pouco resultado. Com pouco resultado, o que você fala para você e para o mundo? Ah, não dá certo. Puxa vida, eu não consigo, realmente não funciona. E você passa a acreditar que com você não dá certo. Não quer dizer que não dá certo. Não quer dizer que você não consiga vencer o medo. Não quer dizer que você não consiga ter confiança e segurança. Você acredita que não consegue, porque você agiu pouco, teve pouco resultado. Fica lamentando, reclamando. Aí você passa a acreditar no quê? Que não dá certo. Você realmente acredita, você tem uma sensação de que aquilo é verdade. Só que é um engano. E aí a sua crença de que não dá certo faz o que com o seu potencial? Seu potencial enfraquece. Lembra que eu falei que seu potencial é 3? Caiu para 1,5 ou 1. Agora vamos fazer o contrário, tá bom? O contrário. Você tem um potencial 3. Mais uma vez, você tem um potencial 3. O que acontece? Você investe em você, você aprende coisas no YouTube gratuitas, igual esse desafio 7 dias sem medo, esse vídeo aqui, ele é gratuito para você. Aí você pega e pratica as lições de casa, assim como nos outros vídeos, tem lição de casa, tem tarefa, você vai lá e você tem muita ação, você pratica todo dia. Tem gente que está me mandando mensagem mostrando que está praticando. Eu recebi até videozinhos no privado, fiquei muito feliz. Ou seja, você está praticando bastante, você tem um potencial 3, vamos lá. Aí você tem muita ação, mas muita ação mesmo. Você investe em você, você pratica, você faz mentoria, tudo que é importante. Você melhora você. Vai ter erros, vai ter falhas, vai ter desconforto, lógico. Eu não estou falando que não vai ter, não estou falando que vai ser um mimimizinho sua vida, não. Você vai enfrentar desafios, mas com muita ação, o que acontece com o seu resultado? Vamos lá. Seu resultado com muita ação. Você já entendeu. O resultado aumenta. Então você vai ter mais resultados, você vai conseguir fazer coisas que você não fazia antes. Você vai ter mais sucesso, as pessoas vão perguntar o que está acontecendo. Aí com mais resultado, aqui ó, vamos de novo para a crença aqui ó, setinha na crença. A sua crença vai ser de que, comigo não dá certo, eu não consigo, ou vai ser de que você vai perceber, uau, está funcionando. Caramba, eu acreditava que não funcionava, mas está funcionando. Eu consegui. Eu tinha medo de dirigir, agora eu dei 2 voltas no quarteirão. Eu tinha medo de viajar e eu fui. Fiz uma viagem próxima. E você comemora. A sua crença mudou de que você consegue. E com isso, a crença faz com que o seu potencial, que era 3, lembra? Ele caia, porque você teve muita ação, teve mais resultado e mudou sua crença? Não, ele aumenta. De 3 subiu para 5. Por aqui, 5. E aí o que acontece? É muito simples. De novo, você está com o potencial 5, que era 3, mas você teve muita ação, teve mais resultado, mudou a sua crença. O seu potencial agora passou a ser 5. Você vai continuar fazendo isso, você vai ter ainda mais ações. Tá aqui, ó, ainda mais ações. Principalmente porque você acredita mais agora. Com mais ações, você vai ter mais resultados. Com mais resultados, a sua crença vai ser de que, uau, eu realmente sou uma centelha divina, eu sou filho do Criador, filha do Criador, eu faço toda a diferença do mundo, olha o que está acontecendo. A minha família está perguntando o que está acontecendo comigo, eu estou sentindo algo que eu nunca senti antes, eu estou presente, eu estou pleno, o medo diminuiu. E aí, a crença muda também. Eu consigo, igual eu estou falando para vocês. E aí o seu potencial não é mais 5, agora o seu potencial é 7. Chega uma hora que o seu potencial, sei lá onde chega, porque na verdade nós não temos limite em lidar com nossas emoções, com os desafios da vida. Então é muito importante você, que às vezes fica com mimimi, esperando acontecer alguma coisa muito bacana para mudar a sua vida, não vai acontecer. Para, não vai acontecer, não vai cair do céu. Você é uma centelha divina, você consegue fazer coisas, você tem recursos internos, mesmo que com medo, mas você precisa colocar em prática, ter mais ação. Com mais ação, aumenta o seu resultado, o resultado muda a sua crença, você passa a acreditar mais em você, ter crédito com você e o seu potencial aumenta. Você percebe isso e todo mundo percebe isso, mas é o tipo de coisa que você precisa começar a fazer. Tem gente que fala, não, mas dá trabalho, é difícil, pode levar 1 ano para eu ficar do jeito que eu quero.
Daqui a um ano você vai estar chorando mais do que agora, então você precisa se mexer. A lição de casa é essa. É você identificar hoje mesmo algo, pode ser algo pequeno, só para você experimentar. É você perceber algo pequeno, que você nota que você tem muito pouca ação. Ai, eu tenho medo de nem conseguir ler o meu livro. Eu não leio o livro, eu tenho medo de não ler o livro inteiro, então você nem começa. Então agora você vai fazer o quê? Vai pegar o livro, vai começar a ler, vai ter ação. 2 páginas por dia já é alguma coisa. 5 páginas por dia já é alguma coisa. Tendo uma ação, você vai aumentar o seu resultado. O seu resultado vai mudar a sua crença, que vai aumentar o seu potencial. Ah, Ricardo, tenho muito medo de dirigir, não tiro o carro nem da garagem, fazem anos, mas eu tenho carteira. Raios, você tem um potencial. Você vai ter uma ação. Qual que é a ação? Ligar o carro, ir para frente, para trás, ir para frente, para trás, ir para frente, para trás. Não tem problema. Tem gente que fala, mas é pouca coisa, eu não quero isso, eu quero viajar. Gente, se você não consegue ir para frente e para trás com o carro, você não vai conseguir viajar. Então você precisa ter alguma ação, mesmo que pareça pequena. O que conta é a sua sensação de vencedor, de vencedora. Com a ação você vai ter mais resultado, vai aumentar a sua crença e o seu potencial. Essa é a sua tarefa de casa. Se você é daqueles que ficam mimimi e só assiste a aula e não coloca em prática como eu estou pedindo, olha, sinceramente, você nem precisa estar aqui, porque você não vai ter resultado. Eu quero que permaneça no grupo aqui. E digo mais, tá? Depois eu vou apresentar para vocês todos, não tem segredo, uma mentoria para ficar 8 semanas comigo e após essas 8 semanas ficar 10 meses comigo para eu te dar a mão e você realmente explodir em relação a enfrentar medos, controlar medo e ter uma qualidade de vida. Mas que tipo de gente eu quero? Gente que está realmente interessada, gente que realmente quer ir para cima. Gente que realmente vai querer aprender comigo o que eu sei e como eu faço para agir, e eu vou te dar a mão, eu vou já ajudar nisso, para agir, para ter mais resultado, para mudar a crença, mudar o potencial. Ou seja, uma nova vida, uma nova realidade que talvez você desconheça, porque senão você vai ficar preso ou presa nesse ciclo para sempre, tá bom? Se você já está lá no grupo VIP, permaneça, que eu continuo com novidades lá. No nosso grupo VIP do Desafio 7 Dias Sem Medo. Se você caiu de paraquedas e está vendo esse vídeo aqui, entra no grupo VIP, que lá que eu vou colocar uma oportunidade em breve para quem quer agir e ir para um próximo nível, tá bom? E agora, se concentre muito nesses 7 dias, tá bom? Esse já é o 4º vídeo, eu nem lembro mais, acho que é o 4º vídeo, né? Isso, é o 4º vídeo. Então você se concentre demais nesses vídeos, nesses 7 vídeos e coloque em prática. Sabe? Tenho certeza que vai valer a pena para você se conhecer, se descobrir e para toda a sua família, para as pessoas próximas a você. Parabéns por se permitir, um grande abraço, até a próxima aula, próximo vídeo. Fique muito bem.